Temos aqui apresentações, temos elementos novos da equipa da Everis também hoje pela primeira vez, o Rogério Ramos, que é o PMO, que se junta à nossa equipa, também é uma boa adição à sessão de hoje. Já explicámos aqui o enquadramento que tínhamos acordado e a palavra agora é tua até para fazer aqui a abertura e depois o Ricardo ou a Ana irão começar também a dar as principais diferenças face à V2 e depois vamos paulatinamente a cada um dos pontos. Formação, gestão da mudança, tecnologia, governance e formação, migração e testes, dando a palavra à Everis para explicar as principais linhas e nós iremos pôr os pontos que precisamos hoje de alcançar aqui convergência. E este é o fio condutor. Muito bem. Aliás, acima de tudo, eu acho que a questão da convergência é mesmo importante, é a palavra certa. Isto, na prática, o que é que nós temos aqui que definir? Nós temos que ver quais são os milestones e perceber se estamos todos confortáveis. Do lado da José de Mel Saúde, nós temos capacidade para entregar aquilo que é preciso em cada um dos milestones e se a Everis igualmente tem essa capacidade e consegue entregar. Depois, a forma como cada uma das equipas se organiza, bom, depois cada um organiza-se como puder e como tiver que ser para garantir que aqui está. Porquê é que eu estou aqui a reforçar a questão dos milestones? Porque os milestones vão ser a grande face visível desta coisa toda e vão ser, em primeira e última análise, a forma como nós vamos medir o andamento de qualquer projeto. E, portanto, é absolutamente crítico que nós garantamos à partida um plano que é execuível. Pode ser difícil, pode ser ambicioso, e esperemos que seja essas duas coisas, nomeadamente ambicioso, portanto, a gente quer fazer isto o mais depressa possível, mas que, acima de tudo, seja execuível. Ou seja, não queremos começar um projeto a pensar imediatamente como é que vamos gerir a coisa, no sentido de gerir para baixo as expectativas e gerir os atrasos que ele vai ter. Ainda daquilo que eu consegui ver, alguns temas que convinha a gente pelo menos perceber qual é o entendimento de parte a parte e que tem a ver com a questão da passagem do conhecimento e com a lógica toda de fazer o onboarding das equipas. Nomeadamente a Everis, eu penso que está ciente que nós vamos pegar numa quantidade de pessoas que estão habituadas a um sistema. Algumas delas, este sistema foi aquele com o qual nasceram e com o qual viveram até agora, portanto, estamos a falar de algumas delas que têm um conhecimento profundo daquilo que temos hoje e que são pessoas que, pelo conhecimento que têm do negócio e da nossa saúde, são para nós extremamente importantes. Portanto, temos que arranjar aqui um mecanismo de passar esta informação e de garantir que essas pessoas continuam a ser úteis e continuam a ser eficazes e que, acima de tudo, são capazes de fazer aquilo que lhes vai ser incumbido de fazer, passado estas fases de delivery e entrando numa fase mais de manutenção e de dia-a-dia, que vai acontecer e que vai ter que acontecer. Ainda só para acabar o tema da equipa, nós aqui na José de Mel Saúde estivemos a fazer e vamos continuar a fazer um exercício grande no sentido de paralelizarmos o maior número possível de atividades. Organizámos o projeto em várias streams, em várias streams mesmas, que eu penso que aquilo com vocês tem basicamente a ver com 4, que é uma questão mais tecnológica, uma questão do Arrange for Care, do Libre Care, enfim, vocês conhecem a nossa terminologia /Gartner. Mas dentro de cada uma destas equipas estamos a tentar reforçar as equipas para que elas possam correr em paralelo, ou seja, cada uma destas áreas, destes grandes verticais, tem várias atividades associadas e vários produtos que são supostos sair de cá, e nós estamos a tentar evitar ao máximo a lógica da bichinha pirilau. Sendo que temos aqui um tema muito sério, que é o RCM, portanto, tudo aquilo que tem a ver com as questões da faturação, dos pagamentos, das marcações, e que para nós é crítica porque nós achamos que este é o momento certo para fazermos aqui uma alteração de fundo na forma como isto funciona. Em Portugal, o sistema foi evoluindo aos bocadinhos, portanto, seguradora a seguradora, subsistema a subsistema, e na prática o que temos hoje é uma Zé, ficaste em frio. Nós vamos muito querer homogeneizar e que vamos querer ter numa lógica que nos permita, a médio trecho, evoluirmos num sentido do Value-Based Healthcare e de uma gestão francamente mais eficaz, quer dos nossos custos, quer da forma como fazemos o pricing. E, portanto, essa é claramente aquela que mais nos preocupa. Aliás, temos uma stream paralela a esta a correr, no sentido de arranjar aqui mais know-how e mais capacidade de rever o que temos hoje, né? Temos as nossas tabelas de preços e a coisa toda, para ver se conseguimos ter aqui uma postura mais robusta. Mas pronto, também não me queria alongar mais, senão isto às páginas tantas é uma reunião de 1h30 em que os primeiros 90 minutos é um monólogo. Portanto, vamos lá ao trabalho e ver se a coisa converge.
Então, deixem-me só acrescentar aqui um tema relativamente a algumas das preocupações que foram reforçadas e que também são preocupações nossas. Relativamente, por exemplo, ao tema do paralelismo, uma das coisas que temos feito, nomeadamente também com o aumento da vossa equipa, foi nós criarmos uma equipa funcional maior. Portanto, relativamente à versão da equipa que tínhamos enviado na BAF para a equipa que estamos a apresentar neste momento, a equipa funcional foi reforçada, se não me engano, com 4 pessoas. Isto para quê? Para permitir efetivamente que possam existir mais trabalho funcional em simultâneo e terminarmos a fase de gaps mais cedo. E, portanto, reforçámos a equipa, algumas delas com pessoas que até foram sugeridas pela própria, nas conversas que tivemos, como fomos buscar algumas pessoas à Cerner que vieram reforçar a equipa funcional e de outras áreas. E, portanto, essa tem sido uma preocupação também, reforçar essa componente e permitir criar mais streams simultâneas. E, portanto, desse ponto de vista, é uma preocupação que tivemos e, neste momento, já conseguimos ter mais pessoas a fazer essa componente na tentativa de... outra das áreas... referir. Sim. Desculpa, só complementar-te. Nós reforçámos a equipa na análise funcional não só respondendo ao desafio da paralisação, mas também respondendo a outro desafio que a José de Mel nos tinha colocado. Estamos com 6 pessoas para haver um acompanhamento superior em alguns momentos que são atividades da José de Mel e que nós vamos ter pessoas que não estavam inicialmente previstas junto com a equipa da José de Mel para apoiar também nessas atividades que são da José de Mel, nomeadamente em testes e um conjunto de atividades desta natureza. Só para complementar o que tinhas dito. Obrigado. Pronto, relativamente ao outro tema, ao tema da formação, esse também é um tema que nós fizemos uma conversa inicial há uns, se não me engano, 2 ou 3 reuniões atrás sobre a equipa de formação, em que nós também concordamos em que o tema da gestão da mudança / formação era um tema importante, apesar de, nessa reunião também temos identificado que há um conjunto de áreas / unidades dentro do próprio grupo José de Mel Saúde que vão colaborar nesse processo de gestão da mudança e de formação, mas nós mantivemos e dissemos na altura que nos parecia que era uma atividade crítica e que teríamos que manter alguma capacidade reforçada do nosso lado para poder ajudar nessa área. E, portanto, mantivemos a equipa. Portanto, do nosso lado nós vamos ter uma equipa forte na área da gestão da mudança e / formação, porque nos parece que, conforme estávamos a dizer, que é uma área crítica, nomeadamente para uma situação em que temos utilizadores que estão habituados há muitos anos ao mesmo sistema e sistemas que evoluíram muito para responder à necessidade de cada um dos utilizadores. E, portanto, tem aqui uma prática e uma experiência que de alguma forma se vai tentar também mudar. E, portanto, mudar no sentido em que a solução é mais uniforme e mais standardizada. E, portanto, dessa ideia, portanto, temos a equipa. Nós já começámos internamente a fazer algum onboarding das 2 pessoas principais dessa equipa, inclusive aquilo que estamos a fazer relativamente ao tema da gestão da mudança. Estamos já a identificar um conjunto de perguntas que acredito que possamos fazer sair ou ainda esta semana ou no início da próxima, que tenha mais detalhe do que estava no RFP, nomeadamente os tipos de profissionais por unidade, que depois vão permitir começar a fazer um planeamento mais fino do plano de formação propriamente dito, e associar o plano de formação com o plano de comunicação. Ou seja, esta iniciativa Go Forward, acreditamos também que tenha um plano de comunicação associado para o próprio grupo, não só na componente de formação, mas na componente também de comunicação, de que a iniciativa começou, quais são os passos, os principais milestones, e que se vá comunicando isso de alguma forma. E, portanto, a ideia é que a nossa equipa possa, convosco, trabalhar num plano que são em 2 grandes frentes, uma de comunicação e outra de transferência de conhecimento e informação. E, portanto, a ideia é termos essa equipa a entrar agora. Algumas das pessoas tiveram que ser rodadas de projetos onde estavam, portanto, estamos no momento de phase-out dos projetos onde estavam e a fazer o onboarding delas. E, portanto, acreditamos que nos próximos dias, semanas, que esse processo esteja terminado e que essas pessoas vão cada vez mais tendo maior dedicação ao próprio projeto. E, portanto, com isso poderem começar, podemos agendar uma reunião. Eu acho que depois deste primeiro envio de um pedido de informação nosso, acho que pode fazer sentido marcarmos uma reunião, uma call específica
para falarmos temas de formação e de gestão da mudança, e para que também deixemos de ser só nós aqui a gerir este tema, mas possamos começar a envolver as outras pessoas que depois ao longo dos 2 anos vão ter essa responsabilidade. Parece-me bem, Ricardo. Portanto, Ricardo, não sei se reparaste que estão 19 pessoas nesta reunião. Não sei se temos muito mais na José de Saúde, mas podemos ir pedir à Luz ou aos Lusíadas. Sim, mas parece-me bem, porque realmente nós temos que trabalhar no detalhe e em conjunto para percebermos o que é que vamos fazer, não é? Isso, agora entrando já, porque era o primeiro tópico relativamente aqui ao próprio plano, aquilo que nós pusemos nesta fase na própria parte de gestão da mudança, depois na parte de formação, aquilo que está previsto é trabalhar com vocês na definição de um plano de comunicação, com os stakeholders, stakeholders mais da própria administração e do próprio interno, mas também com os stakeholders das próprias unidades, como é que se vai aplicar aos responsáveis de cada uma unidade, como é que vai chegar aos colaboradores de cada uma unidade, para definir o plano de comunicação e depois definir o plano de formação convosco. Vamos precisar de ter uma ideia do número de colaboradores para cada tipo de perfil em cada unidade, para se poder definir. Uma das coisas que vamos tentar perceber convosco é quais são os tipos de canais, por exemplo, não presenciais, que vocês utilizam atualmente para efeitos de formação, se têm, ou seja, que tipo de soluções tecnológicas é que podem utilizar, para nós também percebermos quais os meios que podemos utilizar do ponto de vista da produção dos próprios conteúdos para poder adaptar a esse tipo de canais. Bom, Ricardo, se nós vamos fazer uma sessão especificamente só para a componente da gestão da mudança, eu não entraria no detalhe nesta sessão em que estamos todos. É uma sugestão. Até porque há uma série de questões que nós identificamos e que, pelo menos no detalhe neste plano, não estão detalhadas, e eu acredito que estejam pensadas por vós. Por isso eu sugiro mesmo nós fazermos uma sessão específica para falarmos sobre estes temas todos, ou então podemos falar já, mas eu acho que não é o fórum. Acho que é melhor não falarmos já, porque corro o risco de eu, ou a Ana, ou o Rosel a falar sobre isso e não vamos ser nós que vamos... Bom, então eu sugiro porquê? Porque nós aí, o Ricardo já está a descrever o plano de comunicação e o plano de formação e aquilo que é expectável, só que há uma série de temas dos quais nós não estamos a vê-los representados neste plano, pelo menos que podem ser mais detalhados e também estarem pensados por vós, e que eu acho que temos que alinhar entre todos, por isso não desenvolvia muito mais, digo eu. Não, repare, nós aqui o que temos é, nós, para a versão de abafo, reforçámos a equipa de formação quando se identificou a necessidade de se formar presencialmente, ou de formar diretamente, seja presencialmente ou não, a gente também não sabe como é que vai evoluir o mundo nos próximos 2 anos relativamente ao contexto atual, portanto não sei quão é que vai ser presencial ou não, mas isso é outro tema. Mas nós, quando passámos a ter a responsabilidade de formar 60% das vossas equipas, nós reforçaram a equipa, sim. Reforçámos a equipa com mais alguma capacidade. Também a ideia é que a própria equipa funcional também foi reforçada, essa até já depois da BAF, que também vai colaborar, porque repare, há uma parte de materiais de formação, mas há também uma parte de conhecimento funcional que é essencial que esteja também nessas sessões. E, portanto, a ideia é jogarmos com as duas equipas. Sim, que tem que estar alinhada e que tem que estar também alinhada com a nossa equipa, Ricardo. Sim, por isso mesmo. Portanto, nesta fase... que eu sugiro, Ricardo, e se calhar vocês para esta sessão que nós podemos depois agendar, a seguir a esta, terem já esse detalhe todo, nós partilhamos todos os temas que identificamos e vocês analisam, avaliam e depois temos uma sessão já preparada e discutimos. Perfeito. Se for assim, perfeito. Nós também, se tivermos alguma dúvida, entretanto, ainda antes dessa sessão, enviamos um e-mail e esclarecemos o que tivemos que esclarecer. Para mim está perfeito. Ricardo e Vanessa, permitam só fazer agora aqui um compasso. Convergimos, vamos apontar para o início da próxima semana de fazer essa sessão, depois vemos aí os detalhes e remarcamos. Antes de avançarmos com os próximos temas da agenda, eu queria só voltar aqui um ponto mais transversal, que ontem também, e mesmo a semana passada, fui falando convosco, que é contigo, Ricardo, e até um pouco mais em detalhe com a Ana, que tem a ver com as próprias datas do plano, portanto, as alterações quanto às datas e milestones da V2 para a V3. Antes de depois, já vimos gestão da mudança,
ok? A seguir o próximo ponto da agenda seria tecnologia, mas olhando para os milestones que nós temos aqui e as datas do plano, pegando um pouco nas palavras do Zé, quais são as preocupações que nós temos aqui? E também para ver de que forma construtiva é que nós conseguimos, com alguma paralisação ou algum compromisso de ambas as partes, não fazer escorregar as datas que temos. Por um lado, da V2 para a V3, nós tivemos houve aqui um ajuste para a frente da data de entrada, e agora eu vou só falar da fase 1, já falo a seguir da fase 2, da data da primeira clínica, portanto, Alvalade. Nas conversas que nós tivemos previamente, havia aqui um racional vosso de dizer, bem, houve aqui um conjunto de atividades e esforço adicional vocês, José de Mel Saúde, pediram e que nós fomos em sintonia, e isso naturalmente fez escorregar o plano para a frente. Nós temos andado à volta deste tema, e aquilo que nós temos vindo a dizer, e eu também, e há pouco o Zé também tocou, era de vermos de que forma, com paralisação de algumas atividades, conseguimos não ter aqui uma lógica do waterfall clássica em que está tudo em série. Sou pena de aqui, no próximo mês, ou quando no dia 4 de maio fizemos o kick-off e nos trabalhos subsequentes que tivemos, de repente olhamos para o plano e já acrescentámos mais um mês ou dois à data da primeira unidade. E isso era um compromisso que nós precisamos mesmo de estar aqui muito afinadinhos, porque depois nós internamente, junto da nossa comissão executiva e da organização, também temos temos o compromisso com eles, que são estas as datas para as quais nós vamos trabalhar. E já te passo também a palavra, Ricardo, mas só para concluir o meu raciocínio. Na fase 2, nós podemos eventualmente ser um pouco mais flexíveis, porque também temos que trabalhar ainda convosco, também no final, a partir do final do ano, aquilo que vai ser esta fase, nomeadamente o Clinical Case Management, o VBH, o Disease Management, o Population Health. Eu ontem, na conversa que tive com a Ana, falámos os dois um bocadinho olhando ali para as datas do plano e para o facto de termos rollouts, por exemplo, na segunda quinzena de dezembro de 2021, que é um tema, pronto, a José de Mel Saúde, esquecendo aqui o tema do Covid, se Deus quiser para o ano, nessa altura já não vai ser um tema, a maior parte das empresas quer dizer, é um tema que nós temos que ter também alguma sensibilidade para não estarmos a fazer rollout nessa fase. Mas sobre a fase 2 nós temos alguma flexibilidade para ver convosco. Agora, em relação à fase 1, a nossa preocupação é esta serialização dos milestones, e quando vocês percebem que realmente há aqui um esforço que é mais extenso do que inicialmente previsto, chutam, passa a expressão, 1 ou 2 semanas para a frente tudo o que está a seguir. E o risco é de repente a data do Go Live ir escorregando, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Bom, João, sim, deixa-me só dizer, repara, quando enviámos o plano, dissemos logo que tínhamos tentado responder aos vossos pedidos, mas me parecia que estávamos a divergir do que era um objetivo, que era tentar antecipar a primeira unidade. Vamos lá ver, aqui há uma milestone, tendo em conta as conversas todas que nós tivemos, que é crítica e que está no caminho crítico, que é a release V16, se não me engano, acho que é V16 ou V15, já não sei, que fica pronta no final de dezembro deste ano. Portanto, nós temos uma release que tem um conjunto de funcionalidades, e depois a Ana a seguir, a Ana Pereira, que foi quem teve depois a fazer toda a parte de planeamento, fala sobre as alterações que fez. Eu estou a falar só do que é que está por base e porque é que qual é o impacto de algumas das alterações que estamos a fazer. Nós temos uma release que não se antecipa. Portanto, ela tem uma release de produto que tem data de fim de... Se nós, sobre essa... E, portanto, nós podemos paralisar N coisas antes, mas não vamos conseguir antecipar essa data, que é uma data de produto. Portanto, se nós, após essa data, aumentarmos a duração de tarefas, tudo o que aumentarmos em tarefas que estão posteriores a essa data estão no caminho crítico, porque são tarefas que impactam diretamente na data de rollout. E o que é que foi feito? Depois a Ana, nós tentámos ainda jogar ali, nós temos uma fase de, vem a release, nós fazemos a configuração da vossa solução, vamos receber os vossos dados todos para carregar as soluções, fazer a parametrização da solução com a release, e depois aquilo que tínhamos previsto uma janela de testes com uma determinada duração, e aquilo que vocês nos pediram foi para aumentar essa tarefa de testes. Ou seja, o aumento dessa tarefa de testes
não é uma questão paralisável, porque, ou seja, eu só consigo pôr lá começar depois de nós fecharmos a configuração, e isso só acontece depois da release 16 ou 15, eu posso ver aqui qual é o número dela, que é a release de dezembro. E, portanto, o problema disto é que nós estamos a trabalhar no caminho que não permite paralisação. Porque, por isso é que eu disse, nós tentámos paralisar a parte da análise de requisitos, de gaps e por aí fora. Agora, há 2 ou 3 coisas que nós temos dificuldade em antecipar. Uma é a disponibilização da release de final de ano, portanto, que ela vai ser em dezembro, no final de dezembro. Depois, sobre isso, há uma tarefa que também não é paralisável, que é configurar a solução. A Ana sabe de cor, mas eu acho que estamos a falar de qualquer coisa como... Ana, é 1 mês, 2 meses? Qual é que é o tempo de configuração da solução depois da release ter saído? Lembras-te? Da solução na fase 1, depois da release, as partes das configurações das unidades. Mas há ali um tempo de configuração da solução após a release e depois temos os vossos testes de aceitação da solução. O que é que esses testes tinham? Nós tínhamos previsto 1 mês de testes e aquilo que nos foi pedido, eu estou a dizer de cor, se tiver alguma coisa errada, ou vocês ou a Ana que estiver a fazer as alterações, que me corrija. Eu acho que vocês pediram para estendermos o período de testes de aceitação de 1 mês para 3 meses. Ou seja, isto é aumento direto no tempo. Não é paralisável com nada, porque nós não conseguimos paralisar os vossos testes com a nossa fase de configuração, porque nós não temos a solução configurada para vocês poderem começar a testar, e isto é aumento da duração direta no prazo. É só isso que eu quero, porque isso foi o que teve impacto, e por isso é que nós, na altura, nos pareceu, e referimos na altura, que estaríamos a tentar ir respondendo às vossas solicitações, mas que nos parecia que estávamos a tentar fugir do que é o objetivo, que era ter a primeira unidade mais ou menos pronta no final de um ano, tentando antecipar até um bocadinho, quando se tentou diminuir a complexidade da primeira unidade de ser um hospital para uma clínica. Agora, eu não consigo mudar coisas que dependem da versão de final de ano, ou seja, nós temos um conjunto de funcionalidades de faturação que estão previstas ser disponibilizadas no final do ano. Temos um conjunto de funcionários que fomos falando com vocês naquela apresentação que fizemos sobre os gaps, que ficaram nessa versão. E sobre isso eu tenho muito pouca flexibilidade e capacidade para dizer vamos antecipar 1 mês, porque não tenho a release de produto. Olha, eu só... Ricardo, eu tenho aqui um tema que eu vou ter que sair, tenho aqui um problema que tenho que atender. Há só um tema aqui que eu gostava que vocês tivessem em atenção. A fase 2, nós temos nesta fase do campeonato alguma liberdade para fazer avançar ou atrasar. A fase 1, a liberdade é muitíssimo curta. Porquê? Porque no processo de adjudicação, ou seja, no processo de ir à Comissão Executiva e ao Conselho, nós apresentámos como milestones aquilo que eram os grandes milestones apresentados em sede de bafo até a conclusão desta coisa toda. Portanto, ir lá agora e dizer que, olha, afinal esta coisa não começa em julho, mas só começa em setembro e não acaba em outubro, novembro, a primeira fase, ou acaba em março, é mortal. Portanto, essas não podem alterar-se. Fazendo nós aquilo que tivermos que fazer para conseguir encurtar aquilo que for encurtável. Agora, aquelas datas têm que ser cumpridas de parte a parte, ponto final. Sim, sim. Está bem? Senhores, continuem o bom trabalho. Assim que eu conseguir, eu volto a juntar-me a vocês, está bem? Muito obrigado. Portanto, João, acho que relativamente a esse tema, eu acho que é importante que nós nos foquemos no que é as tarefas pós disponibilização da release, porque tudo o que está antes, ou seja, vamos lá ver, tudo o que está antes pode atrasar. Se atrasar também põe em causa a release. Mas aí nós já tentámos paralisar tudo para garantir que até ao final de julho temos toda a parte de análise de gaps, para garantir que em dezembro temos a release. Agora, tudo que são tarefas pós-release, que é pós-dezembro, temos que ser muito criteriosos na análise que fazemos e aquilo que é a duração das tarefas, porque quase todas elas estão no caminho crítico. Ou seja, nós temos uma tarefa inicial de configuração e vocês depois têm a seguir uma tarefa grande de testes. Ou seja, vocês não podem começar os testes sem a solução configurada porque não podem testar e se os testes demoram X tempo, é direto a prazo. Eu acho que aqui estes serão os maiores desafios que nós temos nesta parte final do projeto.
Ana? Ele não tem tanto a ver com o tema do waterfall, portanto, não tem a ver com isso, tem a ver com o período pós-release e as tarefas que temos no... Eu antes de passarmos até ao tema de tecnologia, vou até pedir aqui o apoio da Ana, a Ana Brito, para ver se ela tem uma visão diferente daquilo que eu vou pôr aqui em cima da mesa. Mas mais à frente também na fase, na última parte que é os testes, nós podemos ir com mais detalhe. Quando eu falei da paralisação, um tema que pode também estar aqui implícito é com um pouco mais de staffing, de reforço, nós conseguimos comprimir algumas atividades por forma a não as fazer prolongar no tempo. E quando estamos aqui a falar da componente de testes, que eu também não me queria alongar muito, mas dava a palavra aqui à Ana, de ver se há alguma capacidade de ir ao encontro desta preocupação do José, ok? À data de hoje, esta V3 tem mais umas semanas do Go Live, e mesmo não seja agora aqui no imediato, pelo menos entre hoje e amanhã, fazer uma reflexão e ver se conseguimos, com algum staffing adicional, comprimir e não fazer escorregar essas datas. Mas, Ana, queres ajudar aqui também e dar aqui algum ponto adicional, por favor? Eu acho que aqui a Everis, melhor que ninguém, nos poderá dizer o que é que do lado deles conseguem paralisar. Relativamente aos testes de aceitação, que vão estar do nosso lado com o vosso suporte, eu acho que aí nós muito dificilmente conseguimos testar todas as funcionalidades que vamos ter aqui e do novo core em menos do que 3 meses, como vos indicámos, e portanto eu acho que aí não é realista. Okay. Mesmo que isto signifique mais umas semanas de projeto, eu acho que mais vale assumirmos já do que depois como um todo, portanto, quer nós, José de Mel, quer a própria Everis, falharmos nesta tarefa, porque sabemos que entre fazer correções, retestar, acho que é o mínimo para conseguirmos efetuar esta tarefa. Portanto, eu aí acho que mais vale aceitarmos desde já uma data diferente do que depois andarmos a correr atrás do prejuízo. Muito bem, obrigado, Ana. Ricardo, eu sugeria passarmos então ao tema, seguindo aqui a agenda de tecnologia. O que é que me ia... Então, mas deixem-me só fazer uma coisa. Nós de qualquer maneira, internamente, vamos ver. Após a release, a disponibilização da release, quais são os timings que temos previstos e o que é que está a ter impacto diretamente no prazo. E tentamos ver do nosso lado se há alguma coisa que se possa mexer e percebermos o que é que temos, sendo que a nossa base, há uma coisa que nós não conseguimos mexer, porque não depende do projeto, que é a disponibilização da release de dezembro. E, portanto, aquilo que temos que ver é essas tarefas que estão posteriores a essas, se conseguimos, de alguma forma, ter isso em consideração e ver se é possível fazer alguma antecipação. Mas pronto, nós fazemos essa análise, enviamos e depois, quanto muito, vemos isso convosco. Obrigado, Ricardo, também pela vossa abertura. Ricardo, antes de passarmos, a minha sugestão agora é irmos ponto a ponto, e o próximo da agenda é a tecnologia. Sugeria vocês fazerem traços largos as principais linhas, sendo que na área de tecnologia nós temos aqui temas como aquele desenho inicial que vamos ver do que é a arquitetura, alojamento e afins. Temos temas da própria migração, se bem que esse é um ponto mais à frente na agenda, mas passar-vos um pouco a palavra, e depois o Paulo Falcão também tem aqui um ou outro ponto que gostava de pôr em cima da mesa, em linha com aquilo que a gente já tem vindo a discutir. Então nesse caso, deixe-me só, relativamente aqui à parte da tecnologia, posso falar eu relativamente a isto. Portanto, a nossa ideia, do ponto de vista da solução tecnológica, já há um conjunto de informação que foi passada durante o próprio RFP e portanto, a nossa ideia, aquilo que estamos aqui a prever é que naquela fase inicial do projeto, já com a equipa toda mobilizada, que se faça o desenho da arquitetura final. Tendo em consideração... Ricardo, desculpa interromper-te, peço desculpa. É possível que, ainda que nós não vamos linha a linha do plano, mas pelo menos esta abordagem aqui entre as partes, irmos seguindo as linhas gerais do plano, conseguem partilhar, por favor? Sim, eu posso partilhar, eu estava aqui a ver, deixa-me só... Ajudar a quem não está tão por dentro cada um dos assuntos, porque não é a sua área, ter um fio condutor. Quando tu falas daquela fase inicial, eu estou a ver claramente onde é que ela ocorre, mas se calhar nem toda a gente está com essa visibilidade. Obrigado. Estamos aqui, portanto,
temos aqui uma parte inicial em que vamos fechar do ponto de vista da arquitetura de sistema, portanto, toda a parte da solução, os equipamentos, as máquinas, as integrações, toda essa componente, portanto, fechar a solução final do ponto de vista de integração mais tecnológica e depois avançar logo a seguir para uma coisa que é a especificação dos diferentes ambientes tecnológicos, ou seja, com base na seleção do fornecedor que vier a ser escolhido de alojamento, onde vai ser o alojamento e execução do ambiente, com base nisso, definir bem os ambientes tecnológicos. Pronto. Porque a partir daí, repare, e há aqui muitas coisas que ligam umas coisas com outras, porque a partir daí, nós, com base na escolha do ambiente, que vai ser uma escolha também do vosso lado, com alguma colaboração nossa, porque aquilo que tínhamos combinado era depois, pelo menos tinha que chegar a combinado com o José Vera, era termos uma reunião depois para falarmos um bocadinho sobre as soluções e também das conversas que nós tivemos com 2 fornecedores, porque nós, durante a fase de proposta, para a informação que vos demos e para aquele detalhe que fomos fazendo, tivemos conversas quer com a Microsoft, quer com a AWS. E, portanto, algum input deles os dois sobre que pode ser importante partilhar e falarmos convosco. E depois da escolha, percebermos então como é que os ambientes tecnológicos vão ser colocados. Porque os ambientes tecnológicos, para nós, têm duas grandes áreas. Uma coisa é a própria colocação, a própria especificação dos ambientes e as máquinas e como é que o ambiente vai escalar, não vai escalar, a criação de novas máquinas, no caso de haver picos de procura e por aí fora, mas também garantir que, do ponto de vista da instalação de patches, da instalação de novas releases e por aí fora, que há um circuito todo montado que garante que as versões que chegam à produção passaram pelas outras fases e tiveram testes e que tiveram um conjunto de testes automatizados que garantiram que um conjunto de funcionalidades básicas estão a funcionar e por aí fora. E tudo isso vai ser montado também com base nesta arquitetura e ligado com a equipa de testes. Por isso é que as coisas depois batem umas coisas nas outras. Ou seja, nós quando temos a equipa de testes, a nossa equipa de testes é essencialmente, tem um foco muito forte no tudo que tem a ver com a automatização de testes. Porquê? Porque aquilo que nos parece que é essencial, porque nós temos a equipa funcional, para a parte mais funcional e de testes funcionais, mas temos que garantir a automatização, porque a ideia é termos circuitos de entrada de novas versões em produção, baseados em termos de DevOps, com passagens entre ambientes e com uma série de componentes que tenham também associado algumas componentes de teste. E, portanto, aquilo que estava previsto é que, numa fase inicial, com o André Levita, eu, a pessoa que estejamos aqui a fechar esta componente, que depois vai dar origem cá mais em baixo, com as diferentes instalações dos diferentes ambientes que estava aqui a ver, ou seja, a partir de uma determinada altura, portanto, se o projeto, vamos supor, começasse em maio, no dia 1 de maio, que era o que estava, no dia 4 de maio, que era o que estava previsto neste planeamento, que a partir de julho comecemos a instalar o ambiente de desenvolvimento. Ou seja, mesmo do ponto de vista das infraestruturas, aquilo que está previsto, e já estava previsto quando nós também próprios fizemos a estimativa, é que do ponto de vista dos ambientes, nós não precisamos ter todos os ambientes prontos na mesma altura. Nós vamos começar por criar um ambiente de desenvolvimento, depois a seguir os 6 ambientes que vocês propunham no RFP. O ambiente de desenvolvimento, depois a seguir de integração, depois o teste, depois de formação, de staging, e portanto se vocês forem vendo, até porque como isto vai assentar em cloud, tudo o que seja utilização de recursos, se não tiverem a ser precisos, é um gasto desnecessário, não é? Portanto, a ideia é irmos montando ambientes uns a seguir aos outros. E depois, às vezes, até deixamos algum espaço, que é para o ambiente X já só se instala quando uma determinada versão estiver instalada. Portanto, o que eu queria dizer, essencialmente, é que há aqui um trabalho inicial de sistemas, que é com base naquilo que nós já fomos partilhando convosco, e com as opções que vierem a ser escolhidas do ponto de vista de fornecedor de infraestrutura, algumas definições sobre como é que vamos para a solução final. E isso, aquilo que está previsto, é que esse trabalho seja feito com um grande foco nesta fase inicial e depois, a partir daí, entramos na fase de instalação dos ambientes. Portanto, está previsto perto de 2 semanas, são 10 dias, portanto, 2 semanas, para fecharmos a arquitetura completa do sistema e depois, a seguir, com base nessa arquitetura fechada, sair toda a parte de especificação dos ambientes. E é depois sobre isso que vamos trabalhar. Que sejam as ligações, que ligações é que vão haver,
se é só um fornecedor, se é mais do que um fornecedor, se vai-se utilizar mais do que uma localização, só uma localização. Portanto, há aqui um conjunto de decisões iniciais que depois podem ter repercussões nos passos a seguir. E, portanto, a ideia é fechar aqui a solução e depois avançar com o tema da instalação. Não sei se respondi do ponto de vista de tecnologia àquilo que estávamos a pensar fazer. A partida tem um alinhamento muito grande. Eu sei que há algumas preocupações do nosso lado, por exemplo, a utilização do ponto de vista de containers ou máquinas virtuais, temos que ver, porque do ponto de vista da certificação da solução, ela neste momento ainda não está certificada, nós não temos ainda a funcionar com containers. Portanto, acho que há aqui um trabalho também e algumas conversas que vamos ter que fazer. Sei que já foram feitos testes pela equipa de produto na colocação em containers de alguns destes módulos, mas acho que há aqui umas conversas iniciais que a gente tem que perceber do ponto de vista também o que é que se pretende atingir com containers, o que é que não se pretende, alternativas que possam responder à mesma necessidade. Portanto, há aqui algum trabalho que nós temos que fazer inicialmente e aquilo que estamos a prever é que seja feito durante estes 20 dias, que neste caso estava a começar, se não me engano, ao fim de 3 semanas de maio, certo. Mas de alguma forma podemos tentar antecipar de alguma forma aqui, havendo também já a disponibilidade dos nossos dados. E aí estamos, acho que inclusive, aquilo que eu tinha ficado com a ideia é que, a diferença daquilo que estávamos a falar há pouco para a formação e gestão da mudança, acho que era importante termos uma reunião inicial, já só específica sobre este tema, em que também possamos partilhar o que é que são os grandes objetivos nesta área das infraestruturas e da tecnologia, para depois que esse caminho possa, ou seja, que estas definições tenham isso em consideração. Ricardo, antes de passar a palavra ao Paulo sobre a sessão da gestão da mudança, nós próprios vamos propor aqui uma slot para ter esse primeiro pontapé de saída na próxima semana, também convosco. Bom, eu pedi uma coisa, como a Sofia está em rollout do projeto atual, sim. Eu vou permitir, eu vou falar com a Sofia hoje, pedir-lhe 2 datas, envio-te e depois, se vocês não puderem nenhuma dessas, dão uma alternativa, mas poderia ser melhor partirmos de 2 datas do lado dela, está bem? Combinado. E o enquadramento que tu fizeste para a tecnologia era aquilo que nós tínhamos na nossa mente, precisamente aqui para este debate. Sei que o Paulo tem pelo menos aqui 3 pontos para ver, daquilo que nós tínhamos falado previamente. Paulo, queres pegar aqui neste enquadramento e agora irmos a estes pontos que nós temos aqui para também convergir? Sim, portanto parece-me bem, podemos antecipar essa conversa da arquitetura de sistemas, podemos fazer uma sessão mais específica e escusamos de incomodar as 18 pessoas que estão aqui. Está alinhado aí, o tema é simples. Claramente temos que ir para containers, mas pronto, isso é uma discussão que devemos ter nesse fórum mais específico. A nossa ideia, e não sabemos bem um bocadinho das datas, é que o ambiente de desenvolvimento ainda possa ser numa cloud com a qual a José Mel Saúde já tem hoje contrato e já tem hoje trabalho. Assim que se decida qual é o fornecedor propriamente dito, então sim fazer a migração. Eu diria que o ambiente seguinte, não sei de cor qual é que é o ambiente a seguir a desenvolvimento. Mas esse, pronto, o de integração já seria na cloud final. Só também para vos deixar descansados, nós estamos neste momento a preparar na nossa cloud um ambiente que possa suportar o início das reuniões. Sim, a vantagem da cloud é esta, não é? Cria-se um ambiente e depois se for preciso migrar de lá com os dockers ou o que for, tira-se de lá e coloca-se noutro sítio qualquer. Portanto, não vai ser por aí que certamente vamos causar impacto no calendário. As discussões sobre a arquitetura de cima, sim, é bom, é a altura certa, até para percebermos isso que acabaste de dizer, Ricardo. Portanto, o que é que está no roadmap, do ponto de vista de containers, o que é que não está e que alternativas é que têm relativamente a isso, porque, para percebermos também qual as nossas alavancas no dia em que isto, por algum motivo, começa a crescer ou começa a precisarmos dimensionar as coisas ao nível da atividade e, portanto, termos essas alavancas disponíveis é fundamental. Portanto, do ponto de vista da arquitetura, acho que estamos alinhados e não há assim muito mais. Arquitetura pura e dura da infraestrutura. Os temas que eu tinha aqui ainda apontados. Portanto, migração. Estamos também próximos do entendimento. Acho que a última sessão que fizemos foi muito produtiva e não deixou claro que temos a estratégia montada.
os detalhes aparecerão lá mais à frente e, portanto, não é relevante sequer estarmos já a tratar dessas coisas mais pequenas. O que é que nos preocupa e que era bom alinharmos só para percebermos que há aqui esforço das duas partes. Nós vamos fazer o ETL sobre o atual core, quanto a isso não há tema nenhum. Depois há de haver aqui um trabalho de normalização destes dados, portanto, eles vão de sair de lá em bruto. É preciso perceber como é que isto encaixa no novo modelo de dados do core do ECOS. E aqui é preciso prever esforço também do vosso lado para nos ajudar nesta tarefa, dado que nós não temos conhecimento tão elevado nem tão profícuo quanto o vosso sobre o que é o modelo de dados final. Não? Se é preciso ajustar o que estamos a extrair de mais para a esquerda, mais para a direita, se é preciso fazer algum pré-trabalho sobre aqueles dados antes de os colocar no novo sistema. Portanto, há de haver aqui um trabalho de acertarmos as peças para que elas encaixem todas, vamos ter que limar umas arestas aqui, umas arestas ali, e portanto não é só enviem para cá que isto vai encaixar tudo, tenho a certeza que não. Devemos chegar ali a uns momentos em que temos que ter esforço dos dois lados a ajustar arestas e a começarmos a limar as coisas para encaixarem todas. Portanto, esse é um dos pontos. Outro ponto tem a ver com as integrações. Nós vamos integrar com uma série de parceiros e, portanto, vamos ter que falar com eles, e isso vamos fazer nós, José Mel Saúde. O que é preciso por parte da Everis? Preverem aí alguma alocação para apoio a algum teste, apoio a alguma alteração eventual, portanto, nessa parte das integrações vamos ter... Eu acredito que esteja lá. Eu tenho ideia que sim. Força. Só relativamente às integrações, nós dividimos as integrações em duas grandes áreas. Uma, integrações com aplicações, certo, e outra, integrações com equipamentos. Equipamentos que têm informação clínica, certo? Certo. E são duas streams que vamos trabalhar. Uma das coisas que também, das conversas que já tive com o André e na preparação que estamos a fazer, uma das coisas, e também já tinha falado com o João, uma das coisas que se calhar podíamos pedir desde já, permitia do nosso lado também antecipar, até porque o João partilhou connosco ali um segundo fecheiro com as integrações com os sistemas externos, era começar a fazer uma compilação toda da documentação que possa existir desses parceiros, quer sejam, e agora aqui estamos a pensar em duas grandes áreas, três grandes áreas. Uma, parceiros que vocês têm, que são soluções que vocês utilizam, estou a pensar Mobile Wave e outras soluções internas, ou seja, se esses parceiros têm documentação sobre as integrações, que possam ser já partilhadas e que nós possamos começar a perceber como é que eles prevêem as integrações com as soluções deles. Segunda componente, toda a documentação que possa existir à data de hoje de integrações com as EFRs, seja a EFR seguradoras e outras EFRs que possam existir, que existe, que informação, porque às vezes estamos a falar de informação que não é fácil de aceder, nós em 2 ou 3 seguradoras já temos informação, mas vocês terão de certeza informação mais detalhada. E por último, perceber também as integrações que têm com entidades do Foro da Saúde, mas do Ministério da Saúde. Ou seja, neste momento, conforme tínhamos dito numa última reunião, nós já temos o processo a andar de acesso aos ambientes da SPMS para efeitos de prescrição eletrónica, de estado médico eletrónico por causa das cartas de condução, temas dos exames sem papel, temas do acesso ao RNU. Portanto, temos um conjunto de temas de acesso aos catálogos e às terminologias SNOMED, CIP, nomeadamente por causa da tradução feita pela SPMS. Portanto, todos esses processos estão a avançar e estão neste momento já a andar e nós já estamos a pedir todos os acessos à SPMS. Agora, interessava perceber, sendo que até pode ter nuances que podem não se aplicar, porque eu acredito que vocês nas PPPs tenham alguns serviços da SPMS que depois nos outros hospitais não utilizem, mas para o âmbito deste projeto, que não inclui as PPPs, quais são os serviços com a área do Ministério da Saúde com que vocês integram hoje e que esses, à partida, pelo menos esses, vamos ter que garantir. Mais uma vez, aí não é tanta documentação, mas é perceber só se nos está a faltar alguma integração que não tínhamos identificado. Algumas destas que eu já disse, nós já avançámos com o processo, já temos a documentação, já estamos a pedir os acessos aos ambientes de testes da própria SPMS, vamos começar com os processos de autocertificação, que é o processo que a SPMS utiliza nestes casos,
mas pode haver alguma coisa que nos esteja a falhar e pode ser importante que vocês nos identifiquem. Sim, nós devemos de trabalhar sobre isso. Eventualmente precisamos aqui de um reajuste, qual é que nós vemos como a nossa estratégia de integração. O que é que nós vemos? E acho que o João já enviou para vocês uma pergunta que tinha a ver com o vosso nível de compliance, vosso produto, nível de compliance com o IHE. Portanto, as mensagens HL7 com que nível de compliance é que estão a sair do produto. Porquê isto? Porque nós estamos a pensar numa estratégia em abstrair do nosso core toda essa complexidade do parceiro A, B, C e D. Portanto, e gostaríamos de colocar isso apenas no nosso Enterprise Service Bus. Portanto, as saídas de core para comunicação com a aplicação A ou B seriam sempre num formato, vou dizer standard, o quanto é possível ter standard no HL7. Portanto, pelo menos num nível de compliance elevado com o IHE. E aí seria o base da José Mel Saúde a lidar com as especificidades de cada uma destas aplicações que tem que se ligar. Portanto, se a aplicação de, não sei qual a pior, mas temos algumas mazinhas, vamos escolher a dentária, que não sequer usa HL7, usa um formato, um web service altamente estranho. Não quero, ou não queremos, José Mel Saúde, colocar no core esse desvio do standard. Portanto, o core estaria a enviar as mensagens que envia hoje as HL7 mais compliant possível e seria no base da José Mel Saúde que seria feita a transformação disso num web service relativamente estranho e o dia que a dentária deixar de ser aquela solução e for uma solução um bocadinho mais evoluída, não tenho que mexer nada no meu core, tenho apenas que mexer numa camada externa que é o Service Bus. Daí a vossa necessidade da documentação destes vários parceiros não ser... Pode não ser do ponto de vista da mensagem, mas do ponto de vista dos... Isso, claro, esse é o trabalho que temos aqui, não é? Nestas integrações. Sim. É perceber que campos é que ali estão, o que é que ali está, isso faz parte e os próprios, por exemplo, repara, a dentária precisa de receber a mensagem de check-in, o ADT... Claro. Todo esse fluxo nós temos isso sim documentado. Pronto, esses fluxos, ou seja, nesta fase também não nos interessa estar já a detalhar campo a todas as atividades, mas pelo menos perceber os grandes fluxos para a pensar como é que isso vai ser implementado. Deixando do ponto de vista da solução tecnológica, para nós, todas as mensagens vão sair do nosso sistema também pelo MIR. E, portanto, nós também, alguma capacidade de transformação de alguma mensagem, se for preciso, também podemos fazer do nosso lado e depois enviar do nosso MIR para o vosso base corporativo. E, portanto, desse ponto de vista, não me parece que seja um problema. Sim, só a questão é que não vão... O que eu estava a tentar dizer é que não vão ter que se preocupar com o formato propriamente dito e, portanto, não... Mas há um esforço de integração, porque podemos chegar à conclusão que há para lá um campo ou há para lá um fluxo qualquer com qualquer destes parceiros em que temos mesmo que arranjar uma forma de acomodar isso, mantendo o standard de formato, mas provavelmente ter mais um evento especial com uma situação X que aconteça. Pronto, e é esse esforço que tem que ser previsto para os vários parceiros que temos por aí, porque nem todos são compliant com as normas que temos aqui. Pronto, e de integrações era isto, era mais nessa integração com cada uma dos third parties, temos aí uma folga que já sabemos que umas vão ser mais fácil, a coisa vai passar direto e não vamos ter esforço, outras vamos ter que prever algum ajuste nas mensagens, seja de formato, que acredito que não seja nem tanto aí, mas já há algum evento num momento especial. Portanto, isto fecha integrações, clouds, normalização dos dados. Havia só um último ponto que eu acho que não vi no plano, pelo menos não me consigo recordar, que tinha a ver com a nossa, quando passarmos a manutenção e a operação, termos de ferramentas de dashboards, como nós vamos perceber que se a ferramenta está a trabalhar bem, se não está a trabalhar bem, se está performance, se não está, se há problema aqui, se há problema ali, se nós vamos ter algo desse género de dashboards de exploração da própria aplicação, da solução, vamos chamar assim. A solução tem uma coisa chamada Ecos... Ok, tem. Isto é uma solução que tem um conjunto, que utiliza um conjunto de ferramentas para ter todo esse tipo de dashboards. Ok. Agora não me recordo o nome
Pronto, temos que prever em plano aí um período em que alguém nos vai explicar como é que funciona, como é que exploramos, o que é que podemos tirar da ferramenta. Sim, mas eu acho que podemos falar sobre isso, inclusive que informação é que existe. Certo. Sim, não precisa de ser aqui, podemos fazer uma sessão só para percebermos o que é que lá está, o que é que nós podemos ambicionar ter lá e tentar ver com vocês o que é possível, o que é que não é, para termos uma ferramenta que depois sirva para a operação, para a manutenção do sistema. Deixa-me só dar aqui, abrir um pouco mais esse perímetro que tem a ver com a própria capacitação das nossas equipas, depois já numa fase de exploração da solução per se. E que temos que, depois temos que falar um pouco com mais detalhe convosco, provavelmente após a vossa atualização de documentação de BAF, quiçá na próxima semana, que tem a ver com a capacitação das nossas equipas DSI por um lado, suporte, em que temos que prever aqui uma fase também de gestão da mudança e de capacitação dos mesmos. Há de haver aqui uma fase de shoulder to shoulder em que vocês têm as mãos no leme e nós iremos acompanhar, e depois há de haver um período de o leme passa por lá de cá pela mesma primeira linha e depois vocês estão muito próximos a dar apoio, mas depois a fronteira fica bem estabelecida daquilo que é o suporte irá trabalhar numa primeira linha, o que depois encaminha para o lado da Everest para resolver. Isto por um lado. E igualmente, outro tema que também já foi falado, mas depois temos que ir com um pouco com mais calma, pegando no exemplo particular do RCM, aquilo que são as componentes de configurações de back-office que nós vamos também desenvolver aqui em Z projeto. Temos tempo para ver isso, um detalhe no RCM, nomeadamente o cockpit, mas que é preciso garantir a formação das pessoas e que as equipas estão capacitadas a operar. Portanto, este tema da transição e como é que nós preparamos a transição, que não é aos end-users mais comuns, nós temos vindo a falar, os médicos, enfermeiros e afins, mas acima de tudo as equipas mais de suporte, DSI e as de operações. Dei aqui 2 exemplos. Temos que depois talvez ter aqui uma sessão na próxima semana, quiçá depois de vocês enviar a atualização do BAF, para irmos com mais detalhe, e também temos convergência neste tema, seguramente vamos ter. É só depois de prevermos esse esforço, tal como o Paulo tinha dito agora, nesta componente de dashboard e acompanhamento, ele é um pouco mais abrangente. João, então deixa-me só complementar face ao que estavas a dizer. Quando nós falamos e previmos sessões de transferência de conhecimento e que estavam na nossa proposta e que naturalmente o conteúdo será detalhado em sede projeto, mas nós endereçávamos a necessidade de transferência de conhecimento para utilizadores operacionais, médicos, enfermeiros e por aí fora. Portanto, nós equacionávamos e faz parte da proposta, como digo, naturalmente em sede de projeto, os conteúdos serão detalhados mais fina, há uma proposta orientadora na nossa documentação de proposta, mas é orientadora, mas já prevê a transferência de conhecimento para utilizadores dessa natureza, da administração, da configuração, quer do ponto de vista de configuração de conteúdos da aplicação, como do ponto de vista da própria administração da própria solução, ou seja, mais técnica. Portanto, isso estava pensado e previsto desde o momento em que fizemos a nossa proposta de transferência de conhecimento. Naturalmente, os conteúdos, obviamente teremos que os afinar e detalhar em sede projeto. Ok, Ana. Já está no plano. O que eu estou a dizer é que depois temos que provavelmente falar aqui um pouco com mais detalhes sobre isto, mas tranquilíssimo também, temos tempo. Eu diria, João, deixa-me só fazer aqui uma pequena coisa. Já está no âmbito. No plano, o nível de detalhe não vai a esse nível. Eu sei que não. Por isso é que eu estou a pôr em cima da mesa. Estou tranquilo quando a Ana diz o que acabou de dizer. Estou tranquilo. Portanto, não está lá detalhado. Nós já tínhamos visto isto. Aproveitei aqui o gancho do Paulo para abrir um pouco mais aqui o perímetro. Na minha cabeça nem passava pela ideia de não estar também. Já é uma questão de detalhe no plano. João, deixa-me só dizer, nós do ponto de vista da formação, aquilo que preferimos definir nesta fase, até porque faltava este nível de detalhe adicional,
foi uma grande tarefa para se definir o plano de formação com as vossas equipas, que vocês já também tinham dito que iam estar envolvidas na parte de formação e gestão da mudança. Definir o plano. Depois, a seguir, definir uma coisa que se chama catálogo de formação, que é todos os cursos que vão ser disponibilizados, seja para médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoas de administração, mais de sistema, ou pessoas de configuração. Definir o catálogo e depois, a seguir, com o catálogo definido, começar pela produção dos diferentes materiais. E dependendo, os diferentes materiais também vão ser definidos tendo em conta o meio que se vai utilizar para fazer essa sessão de formação. Ou seja, se é a sessão em sala, tem um determinado tipo de conteúdo e tem um determinado tipo de material. Se for sessão remota, vai ser feito outro tipo de conteúdo e, portanto, para se fechar esse tipo de temas. Ok, entendido. Obrigado. Paulo, de tecnologia, tens mais algum ponto que queiras elencar? Não, neste momento é o que eu tenho. Ok, eu sugeria passarmos ao próximo ponto, que tem a ver com a gestão da informação, e já fizemos aqui 2 sessões mais detalhadas também convosco. Gostava de uma vez mais, tendo em conta que fizemos estas 2 sessões, a segunda já foi após a apresentação do plano V3. Pedia-te a ti, Ricardo, ou a ti, Ana, que fizessem só o que é que foi a vossa reflexão desta segunda sessão, aqui para o que está no plano, com ponto de abertura, e depois aproveitava que temos aqui também o João Leal e o Francisco Lico, à parte também do Paulo, obviamente, e a Ana e de Filipe, que possam ter alguma questão, de pôr também os pontos que nós temos do nosso lado, também para fazermos aqui um alinhamento nesta área. Ok, então aguentamos só um bocadinho.